Boa noite aos irmãos da rádio Promessa Music, do programa Profetizando as Nações. Estamos de volta, irmãos, aqui com mais uma palavra vinda, dada pelo Senhor. E nesses últimos dias, temos observado alguns sinais acontecerem e que Jesus, nessa data, possa nos dar, nesse momento, a revelação para que a gente possa falar do seu evangelho, da sua palavra, daquilo que provém de Deus. E eu queria mandar um abraço aqui desde já para o nosso amado irmão, diretor-presidente Sandro Silva, da rádio Promessa Music, a todos os irmãos do canal Apologistas de Yeshua, você, amigo, irmão, ouvinte, de todas as denominações protestantes, seja você quem for, seja onde você mora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nos bairros aqui da Baixada Fluminense, aí no centro do Rio, não importa, em outro estado desse Brasil bonito, Brasília, se você mora aí, né? O nosso amado tem um amigo que mora em Brasília, que ouve essa rádio, gente amiga, o nosso amigo Felipe, aos amigos do Rio Grande do Sul, aos amigos aí, também aí da parte de cima do Amazonas, enfim, aqui da América do Sul, de língua portuguesa em países da África, todos, né, uma boa noite e vamos para esta pregação, os 3 sinais da vinda de Cristo. Eu não queria ter aqui a pretensão simplesmente de cessar aqui, a Bíblia está cheia de sinais, mas eu queria que, antes da gente orar, que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, um versículo de bastante conhecimento do povo, no capítulo 24, no versículo 24, que diz assim, para a gente iniciar. Existem vários versículos, mas esse eu queria iniciar com uma frase de Jesus dentro desse texto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Repetindo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Bendito e amado Deus, obrigado por mais um dia abençoado. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela recuperação da filhinha do nosso amado irmão Sandro Silva. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toma-me à frente, fala conosco, aqui, aonde quer que esteja, Senhor Deus. Isso não cessa aqui, Pai. Isso é um começo de tudo aquilo que o Senhor mesmo disse, Senhor Deus, dos últimos dias. Estamos na pontinha, Senhor Deus, das coisas que estão acontecendo. E isso, Senhor Deus, quase nos faz tentar ficar apercebidos e pensar até mesmo que somos a geração do fim. Ah, Senhor Deus, perdoa, Senhor Deus, se eu estou sendo pretensioso, mas temos sentido, Senhor Deus, estes sinais. Mas, Senhor Deus, se não formos a geração ainda, perdoe, essa geração, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a formatar aqui, Senhor Deus, alerta para todas as gerações. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Yeshua Mashiach, em nome de Jesus, amém e amém. Os 3 sinais da vinda de Cristo. Os 3 sinais. Mas nós temos que olhar alguns sintomas que desde o começo da Bíblia nós nos apercebemos que acontecem coisas e logo a seguir que o homem faz e logo a seguir vem uma sentença de Deus. No livro do Gênesis, no capítulo 6, nós observamos que há um sintoma
que está acontecendo nos dias atuais. E isso nos leva a ficar alertas do desenfreamento imoral, sexual, a banalização sexual, homem e mulher, homossexualidade, pedofilia, zoofilia e outras coisas que há nos dias atuais. Quando olhamos a referência pela qual está escrito em Gênesis 6, como figura de algumas coisas que estão acontecendo nos dias atuais, nós olhamos para o texto e vemos: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhos e filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes da terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Meus amados irmãos, aqui alguns falam de linhas de pensamento, uns dizem que eu não vou aqui entrar por nenhuma e nem outra linha de pensamento. Uns dizem que os Benai Elohim tiveram contato com as mulheres. Estou falando dos anjos, dizem alguns. E outros dizem, em outra linha de pensamento, que homens da descendência de Caim tiveram relacionamento ilícito com as mulheres da parte do Senhor, da parte de Sete. Então, o que acontece, meus amados irmãos, em uma outra linha de pensamento? Eu queria que nós ficássemos não aqui simplesmente na visão teológica, mas olhar o cerne da questão no que se diz respeito à imoralidade desenfreada. Tanto com uma linha como na outra, o Senhor disse que o homem era mau continuamente, era uma bagunça. Como vemos a bagunça dos dias atuais, o desenfreamento imoral, o desenfreamento homossexual nos meios de comunicação, TV, rádio, meios de comunicação escrita, revistas, jornais. Vemos aí o mundo num caos. E nós sabemos que automaticamente, logo isso acontecer, o Senhor fala para Noé, história que conhecemos, para pegar os seus filhos, nora, entrar na arca e dizimar tudo aquilo. Pois bem, isso aconteceu. Mais à frente, outro acontecimento muito semelhante a esse. No capítulo de número 19, a partir do versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra. Vamos de novo. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o seu rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. E de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram.
E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que aqui tiveram nesta noite? Trazemos fora nós para que o conheçamos. A intenção era a seguinte: alguns historiadores dizem que aqui tinha um tributo. Então Ló, como era um trabalhador, um homem do campo, né, que era um pastor, tinha o seu soldo e pagava esse tributo que livrava a família dele dessa condição imoral. Criança se deitava com velho, pedofilia, homem com homem, mulher com mulher, sexo a três, sexo grupal de todas as formas. Algo terrível acontecia em Sodoma e em Gomorra. Sexo desenfreado para todo lado. Imoralidade ao extremo. Exacerbada. Terrível. Onde vemos as paradas de todos os orgulhos, onde as pessoas agem de forma imoral, sem escrúpulos, sem respeitar ninguém, a qualquer momento, em qualquer lugar. Estamos às vias de ver pessoas de manhã, à tarde ou à noite em relações sexuais no meio de todo o caminho, quando há o tal do carnaval, quando há a tal da festa de qualquer coisa, as pessoas estão tendo relações como animais em todos os locais. Primeiro sinal: imoralidade desenfreada. Sexo a todo lado, sem a condição do casamento, sem a condição dos parâmetros de Deus. E logo a seguir, o texto relata no capítulo 19 do livro do Gênesis, aqueles dois homens que Ló até ofereceu as filhas àquele povo para não ter problema com aqueles homens, falou para Ló: sai, pega a tua família e vai embora. Não olhe para trás. E eu queria dizer uma coisa aqui, aleluia, pela inspiração de Deus: confesse Jesus como seu Salvador, siga em frente, aleluia, e não olhe para trás. Ah, Labachuriana Rabacébia, não olhe para trás. Siga o seu caminho em frente a todo tempo. Confessou Jesus, ouviu a voz do mensageiro, porque a palavra anjo, ângelos, ou malar, ali eram malahins, ou seja, anjos, em hebraico, ou anjos, mensageiros, foram avisar Ló a repentina destruição. E aqui não somos maiores nem menores, porque a palavra de Deus diz que somos um pouco menor que os anjos. Foi feito o homem, coroa da criação de Deus. Estamos aqui com mensageiros da palavra de Deus, dizendo para você: confesse a Jesus, siga em frente e não olhe para trás. Talvez você diga e esteja falando: pastor, eu vivo nesta condição imoral, mas eu quero largar a condição imoral, eu quero confessar esse Yeshua, eu quero confessar esse Jesus como meu Salvador. Como é que eu faço? É simples. Você pode confessar aí hoje mesmo. Você pode buscar Yeshua aí mesmo, onde você se encontra, confessando Ele como seu Salvador, seguindo em frente e não olhando mais para trás, seguindo em frente com o nosso Messias, que vai te receber de braços abertos, como me recebeu e recebeu muito dos nossos irmãos. Sinais da vinda do Messias. Esse é o primeiro: imoralidade. Segundo sinal da vinda do Mashiach se encontra no livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 12, versículo de número 4. Daniel,
12, versículo de número 4. Abra lá, vamos ler esse versículo. Vamos a partir do versículo de número 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O segundo sinal é a multiplicação da ciência. Homem indo ao espaço, satélite, computador, internet, celular, guerra digital, clones, biochip, cartão de crédito. Enfim, estamos no período aonde, que dos anos 70 para cá, depois da Revolução Industrial um pouco antes, a ciência, nesses últimos 30 a 40 anos, se multiplicou de forma avassaladora. De forma avassaladora. Ciências de todas as formas que vemos no mundo. Desde a criação do jato, o homem atravessando a barreira do som, um automóvel atingindo acima de 400 quilômetros. Existe um automóvel, né, que atinge essa velocidade, 417. Se chama Bugatti. Mas eu não quero aqui me firmar nesse automóvel, eu queria falar simplesmente da ciência moderna, como um sinal, como um prefácio da vinda do Messias. E queria falar, já com essa oportunidade, de algo que quase ninguém conhece praticamente. Um plano de uma das maiores siglas desse mundo, a NASA, onde foi criado um projeto. E esse projeto, as pessoas que participaram desse projeto morreram, mas deixaram o nome desse projeto. O nome desse projeto se chama Blue Beam. Blue Beam. Jesus disse que haveriam sinais no céu. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Quem daí dos senhores nunca viu agora, nesses últimos 3, 4 anos, caracol se formando em forma de luz? Meteoros passando por cima de tudo quanto é jeito, mas não cai. Quem não viu a imagem de um Cristo crucificado, se eu não me engano, na Rússia? Quem não viu aí a imagem de um sol? O sol aqui no Brasil se pondo num lugar e no outro aparecendo ter nascido outro sol. Você pesquise esta palavra. O homem criou uma tecnologia por satélites e por máquinas aqui na Terra que vão projetar sinais no céu para enganar a vinda de Cristo. Haveriam sinais no céu, Jesus falou isso. Eu vou repetir o texto. Capítulo 24, versículo 24 do livro de Mateus. O homem está preparando esse checkmate. Mateus 24, versículo 24. Vamos ler de novo o texto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Está aparecendo sinais. Apareceu na China uma cidade em cima das nuvens. Apareceu. Aparece como se fosse anjos, seres celestiais
de luzes indo e voltando que os satélites não conseguem rastrear. O diabo também tem os seus artifícios do engano, tentando enganar, se possível, até o povo escolhido, o povo judeu, porque sempre foi e sempre será a cidade do rei, a cidade da paz, a grande conquista do inimigo. E para falar em sinais, como o terceiro sinal, e eu queria antes falar desse segundo sinal e alertar mais uma vez aqui, procure. Vá no seu computador e coloque lá, né, no seu navegador, a palavra blue, como se escreve em inglês, azul, né? Blue beam, ou seja, faixa azul, se eu não me engano, esse é o termo, o pé da letra, blue beam, B-L-U-E-B-E-A-M, separado, blue beam. Pesquise isso. Veja os vídeos. Veja a história disso. Veja como o homem que trabalha para Satanás tenta enganar até a volta do Messias, tenta criar uma falsa volta de Jesus. Porque isso, para o plano seguinte, que eu vou falar agora na terceira característica, ou no terceiro sinal da vinda do Mashiach. Jesus disse no capítulo 24 de Mateus ainda assim, no versículo de número 12, ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos será. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou seja, e se por se multiplicar o avanço do homem em ler a palavra, que é a palavra iniquidade e o desprezo à lei, em se multiplicar a anomia, que é esta palavra que é, na língua grega, a palavra iniquidade aqui, em grego quer dizer anomia, e a tradução é a seguinte, desprezo à palavra de Deus. Então, quando se levanta muito falso profeta, automaticamente a tendência é desclassificar a sua fé. Então, quando há a desclassificação da fé, automaticamente vem outro sintoma chamado apostasia. E o que é apostasia? Afastamento da fé cristã. Apostasia, repetindo, afastamento da fé cristã. Ele se torna um apóstata da fé. Não segue mais Jesus, não segue mais o caminho, porque vê muitas coisas acontecendo e todos os evangélicos são culpados. Por quê? Um rouba aqui, outro rouba ali, outro rouba lá. Tudo isso é um projeto maligno para que você desista de seguir o caminho e volte para trás. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele disse de um sinal que haveria, que o Senhor voltaria e arrebataria a sua igreja. Veria com voz de arcanjo, como diz em 1 Tessalonicenses 4, iria tirar, mas Paulo também disse outra coisa. No capítulo de número 2 do livro de 2 Tessalonicenses, e eu queria ler aqui para os irmãos pausadamente a apostasia nesses últimos dias, que é o terceiro e último grande sinal para o plano final de Satanás, o plano final do iníquo, em agarrar pessoas, em pegar pessoas pelo pé, né? Pela sua caminhada, fazendo que ele vá decrescendo em vez de crescer no evangelho, ele retorne, ele caia, ele perca a fé, para que ele possa ser um súdito do iníquo nos últimos dias. Diz Paulo assim, na terceiro e último sinal da vinda do Messias. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento,
Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Vamos entender isso aqui. Essa carta foi escrita aproximadamente entre os anos 40 e 45. Então, estamos no ano de 2015. Então, Paulo aqui vai nos mostrar que não é naquela época que ele estava falando, mas nos dá a entender, pelo sinal da apostasia, que estamos próximos disso. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, viu? Então estamos na época das desilusões, né? A pessoa se entristecendo com o Evangelho, largando o caminho de Jesus, largando a palavra, seguindo a vida desenfreada que vivia antes, numa Sodoma que o mundo está. Seguindo o texto no versículo de número 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então tem duas coisas. Estamos perto de ver o anticristo. A apostasia é o que o texto nos mostra e os sintomas dos dias atuais demonstram isso. Estamos próximos da apostasia. Dia e hora ninguém sabe. Não, só quem sabe é o Senhor. Da volta do Messias, só quem sabe é Ele. Mas da vinda do anticristo, que precede a vinda do Mashiach, ele vai estar próximo por causa da apostasia. Eu queria que você fosse mais perspicaz aqui, que eu vou entrar aqui num pouco mais, tentar aqui raciocinar junto com você dos acontecimentos dos dias atuais. Aqui é mais didático. Seguindo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Ou seja, o templo de Deus é a cidade santa do rei, Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você lê esse salmo e lê todo, você vê que a casa do Senhor é Jerusalém, a cidade de paz. Então ele quer se assentar lá. Estamos na época da apostasia. A imoralidade está aí, a ciência se multiplicou, a apostasia está aqui estacionada. Seguindo o versículo de número 5. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que até seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, meu amado e minha amada irmã, receba o amor dessa verdade revelada. Estamos beirando os últimos dias dessa realidade humana. Nós não sabemos, isso só quem sabe é o Eterno. Os sinais sentimos, porque Jesus nos mostrou os sinais. Não sabemos se temos entre 10 e 50 anos mais. As coisas estão muito adiantadas. A imoralidade é algo fato que você vê todos os dias na TV. A ciência, hoje, loucura. Eu estou usando um artefato da ciência para falar com você. Esse projeto chamado Blue Bing, eu quero que você pesquise e veja os sinais. Pesquise você e a sua família. Se desperte. Desperta tu que dormes e sai dentre os mortos, e Cristo, o Messias, lhe esclarecerá. E a apostasia, as pessoas desistindo de tudo, afastamento da fé em Cristo,
G1, G12, G13, G14, G20, G16, G17, G18, G30. Reunião dos povos do G20. A tal famigerada nova ordem mundial, que tanto eles querem fazer. Outra coisa, unidade de todas as religiões, que chamam-se de ecumenismo. Isso não tem unidade com Jesus. Eu estou sendo aqui bem perene e lúcido, para que você possa se aperceber dos sinais da vinda do Messias. Que você possa buscar na palavra e sentir os sintomas dos últimos dias. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Bendito e amado Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Toma essas pessoas em tuas mãos, Senhor Deus, que eu não os conheço. Guarda, Senhor Deus, a cada um dessa rádio. Ao presidente dessa rádio, a sua família. A todos os irmãos ouvintes, aos irmãos do canal Apologistas de Yeshua. A todos os irmãos, Senhor Deus, é isso que eu te peço. E que eles possam, Senhor Deus, ver mais, se aprofundar mais, Senhor Deus. Porque eu só pude ir até aqui, mas eu sei que o Senhor trabalha muito melhor do que eu. Quem sou eu, Senhor Deus? Nos corações das pessoas. Que eles possam, Senhor Deus, se aperceber dos sinais. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Um abraço a todos, irmãos, e que Deus vos abençoe e vos guarde, ok? Abraço, amados irmãos do programa Profetizando as Nações. Recebam a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre todos, que todos digam amém, graça e paz.